Eu achei que estava fazendo a coisa certa quando dei as chaves para minha mãe. 6 meses fora do país. Uma oportunidade de trabalho remoto que eu não podia recusar. E uma mãe que se ofereceu, com aquela voz calorosa e preocupada que eu conhecia desde criança, para cuidar do apartamento enquanto eu estivesse longe. Talvez alugar para alguém de confiança, cobrir os custos fixos, manter tudo em ordem até meu retorno. Eu confiei. Quando entrei pela porta do meu apartamento 6 meses depois, havia um estranho sentado na minha sala. E esse estranho não era um inquilino. Olá! Seja bem-vindo ao canal Histórias que Machucam. Curta e se inscreva nesse canal. Aproveite e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Comente aqui de qual cidade você está assistindo. Eu adoro saber e sempre deixo um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais. São histórias criadas voltadas apenas para o entretenimento e para a reflexão. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Dito isso, vamos começar. Existe uma forma específica de desorientação que acontece quando você volta para um lugar que deveria ser completamente seu e percebe que ele não é mais o que você deixou. Não é como entrar numa casa que foi arrombada. Não tem aquela brutalidade óbvia, aquela desordem que grita imediatamente que algo está errado. É mais sutil e por isso mais perturbador. As coisas estão no lugar. A disposição dos móveis está aproximadamente correta. A luz entra pelas janelas do jeito de sempre. Mas há uma presença estranha. Um casaco num cabide que não é seu. Uma xícara na pia com o vestígio de um café que você não fez. Um cheiro diferente no ar não ruim. Apenas diferente. O cheiro de outra pessoa vivendo no seu espaço por tempo suficiente para deixar marca. Foi exatamente isso que eu senti quando abri a porta do meu apartamento naquela tarde. A viagem tinha sido longa. Voo com escala, bagagem despachada, aquele cansaço específico de quem passou 16 horas em trânsito e só quer chegar em casa, colocar a mala no chão e respirar no próprio espaço. Eu tinha mandado mensagem para minha mãe avisando que estava voltando. Ela tinha respondido com um emoji de coração e boa viagem de volta. Filho. A chave entrou na fechadura normalmente. A porta abriu. E havia um homem na minha sala. Ele estava sentado à mesa que eu usava como escritório, com um laptop aberto na frente e alguns documentos espalhados ao lado. Estava de camisa social, cabelos grisalhos nas têmporas, uma expressão que durou exatamente meio segundo antes de ser substituída por algo que tentou parecer casual e não conseguiu completamente. Nós dois ficamos parados por alguns momentos. Eu fui o primeiro a falar. Perguntei, com uma calma que veio mais do choque do que de qualquer serenidade real, quem era ele e o que estava fazendo no meu apartamento. Ele disse que era o inquilino, que tinha um contrato de sublocação com a administradora do imóvel. Eu disse que não havia administradora nenhuma, que o apartamento era meu, que eu tinha saído 6 meses antes para trabalhar no exterior e que a única pessoa com acesso ao imóvel era minha mãe. Ele fechou o laptop com cuidado, olhou para mim por um momento e então disse algo que eu não esperava. Disse que precisávamos conversar. Mas antes dessa conversa, antes de te contar o que ele disse, o que eu descobri e o que aconteceu depois, eu preciso te explicar o contexto. Porque essa história tem camadas, e sem entender as camadas você vai perder o que torna tudo isso verdadeiramente perturbador. Minha mãe e eu sempre tivemos uma relação complicada com o dinheiro. Não no sentido de brigas frequentes ou desentendimentos abertos. Era algo mais sutil. Uma tensão que existia por baixo da superfície das conversas normais, que aparecia de forma oblíqua em comentários sobre minhas escolhas profissionais, sobre onde eu morava, sobre como eu administrava o que tinha. Ela vinha de uma geração e de uma mentalidade onde patrimônio era algo que se concentrava, se protegia, se mantinha dentro de um controle centralizado, onde decisões financeiras individuais eram, de alguma forma, assunto de família. Onde o dinheiro que alguém da família tinha era, em algum nível que nunca era articulado abertamente, mas estava sempre presente, também um pouco responsabilidade de todos. Eu tinha construído minha independência financeira de forma deliberada e metódica. Não por hostilidade a ela,
mas porque entendia desde cedo que misturar patrimônio com dinâmicas familiares não resolvidas era uma fórmula para complicações que eu preferia evitar. Eu tinha minhas contas, meus investimentos, minhas propriedades, incluindo o apartamento, completamente separados de qualquer estrutura compartilhada com ela. Isso a incomodava. Eu sabia que incomodava, mas nunca imaginei que o incômodo chegasse ao ponto que chegou. Quando eu decidi aceitar a proposta de trabalho remoto no exterior, a logística do apartamento era o único problema real. Eu não queria deixar o imóvel vazio por 6 meses. Além do custo, havia questões práticas de manutenção, segurança, continuidade de serviços. A opção mais óbvia era alugar temporariamente para alguém confiável. Minha mãe se ofereceu antes que eu terminasse de formular o problema em voz alta. Disse que conhecia pessoas, que podia gerenciar tudo, que eu não precisava me preocupar com nada enquanto estivesse fora, que ela cuidaria como se fosse dela, que era o mínimo que ela podia fazer para ajudar. Eu deveria ter prestado mais atenção nessa frase, como se fosse dela, mas eu estava focado na viagem, nos preparativos, nos 1000 detalhes práticos de 6 meses fora do país. Assinar uma autorização simples para que ela pudesse lidar com questões administrativas do apartamento parecia razoável, necessário até. Era uma procuração limitada, específica para aquela finalidade, com prazo definido. Pelo menos era o que eu acreditava ter assinado. O que eu descobri naquela tarde, naquele apartamento, ao lado daquele homem que finalmente decidiu ser honesto comigo, foi que o documento que minha mãe tinha apresentado para formalizar a sublocação não era a procuração limitada que eu tinha assinado. Era diferente, mais abrangente, com poderes que eu jamais teria concedido conscientemente. A falsificação não era grosseira. Era sofisticada, o tipo de alteração que passa despercebida numa leitura rápida, mas que, quando examinada com atenção por alguém que sabe o que está procurando, revela as discrepâncias com clareza. O homem na minha sala tinha cópias desses documentos. Tinha estudado esses documentos. Sabia exatamente onde as alterações tinham sido feitas. Porque esse era o trabalho dele. Ele não era um inquilino. Era um investigador particular licenciado, com 14 anos de experiência em casos de patrimônio e disputas familiares. Contratado, com pagamento adiantado e instrução detalhada pela minha própria mãe. E o objetivo da investigação não era proteger o apartamento enquanto eu estava fora. Era construir um dossiê que provasse, perante qualquer instância legal necessária, que eu era financeiramente incompetente para administrar meu próprio patrimônio. Eu fiquei parado ouvindo isso com uma quietude que não era serenidade. Era o tipo de paralisia que acontece quando a informação que você está recebendo é grande demais para ser processada em tempo real. Ele continuou. Disse que tinha sido contratado com uma narrativa específica, que eu era um filho que havia herdado ativos de família e que estava desperdiçando esse patrimônio com um estilo de vida irresponsável, que incluía essa viagem ao exterior como exemplo central de irresponsabilidade. Que a família precisava de intervenção legal para proteger o que havia sido construído por gerações. Que ele deveria documentar evidências de má administração financeira suficientes para embasar um pedido de tutela sobre os meus bens. Tutela. Sobre meus bens. Com 34 anos, trabalhando, com patrimônio construído de forma independente e documentada. Eu sentei. Não porque decidi sentar, simplesmente porque as pernas não estavam mais fazendo o trabalho delas da forma habitual. Ele me olhou e disse mais uma coisa. Disse que havia um problema. Vários problemas, na verdade. E que ele precisava me contar sobre eles porque a situação tinha tomado uma direção que ele não tinha antecipado quando aceitou o trabalho. Eu disse que estava ouvindo. E então ele começou a explicar o que tinha encontrado. Não sobre mim. Sobre ela. Porque quando você contrata um investigador particular competente para examinar as finanças de alguém, e esse investigador tem acesso a documentos e sistemas relacionados à administração de propriedades compartilhadas, às vezes o que ele encontra não é o que quem o contratou esperava que fosse encontrado. O investigador tinha encontrado discrepâncias sérias, documentadas, com rastro digital claro. Não nas minhas finanças, nas dela. Eu preciso pausar aqui para te contar algo sobre como a traição funciona quando vem de dentro da família.
Existe uma pesquisa conduzida pela Universidade de Cambridge sobre o que os pesquisadores chamaram de cegueira de lealdade, um fenômeno cognitivo onde a proximidade emocional com uma pessoa cria zonas mortas na nossa percepção de risco. Basicamente, o cérebro de um filho, de uma filha, desenvolve ao longo de décadas um padrão de leitura da figura materna que está calibrado para proteger o vínculo, não para detectar ameaça. É o mesmo mecanismo que faz com que pessoas em relacionamentos abusivos demorem tanto para nomear o que está acontecendo. Não é ingenuidade, é neurologia. É o custo cognitivo de reescrever uma narrativa que foi construída por uma vida inteira. Eu estava experimentando esse custo em tempo real, sentado na minha própria sala, ouvindo um investigador particular me contar que minha mãe havia estado desviando rendimentos de aluguel das minhas outras propriedades. Não de forma abrupta, não de uma vez, ao longo de meses, em valores que individualmente pareciam dentro do razoável para despesas de administração, mas que, somados e comparados com os recibos reais dos serviços contratados, revelavam uma diferença consistente. Uma diferença que ia para uma conta que não era minha. Ele tinha os extratos, tinha os recibos, tinha comparação lado a lado com os valores que deveriam ter sido repassados para mim e os valores que efetivamente foram repassados. A diferença acumulada ao longo dos meses era substancial. E havia mais. A procuração falsificada não era apenas um documento alterado. Era parte de uma estratégia mais ampla que ela estava construindo há mais tempo do que eu tinha percebido. Havia comunicações entre ela e um advogado que eu não conhecia, comunicações que o investigador tinha encontrado porque minha mãe, numa decisão que só posso atribuir ao excesso de confiança de quem acredita que não vai ser descoberto, tinha usado o e-mail vinculado à conta de administração das propriedades para algumas dessas trocas. A conta a qual o investigador tinha acesso legítimo para fins da investigação que ela própria havia encomendado. Ela tinha preparado o terreno para um processo legal de interdição de minha capacidade de administrar meu próprio patrimônio. O argumento central seria a viagem. 6 meses fora do país, trabalhando remotamente, era na narrativa que ela estava construindo evidência de instabilidade, de falta de comprometimento com a administração responsável dos ativos, de um estilo de vida incompatível com a gestão séria de patrimônio. O investigador deveria documentar gastos, movimentações, padrões de comportamento que pudessem ser apresentados como irresponsabilidade financeira. O problema era que minha gestão financeira era, objetivamente, sólida. Meus investimentos tinham rendido bem. Minhas propriedades estavam em dia. Minhas contas eram impecáveis. Não havia o que documentar porque não havia o que encontrar. O investigador tinha chegado a essa conclusão algumas semanas depois de começar o trabalho. E havia ficado numa posição desconfortável contratado para encontrar algo que não existia, com acesso a documentos que revelavam algo que não era sobre o alvo original da investigação. Eu perguntei por que ele não tinha encerrado o contrato quando percebeu que a premissa era falsa. Ele ficou em silêncio por um momento, e então disse, com uma honestidade que eu respeito até hoje, que tinha ficado porque precisava entender o que estava vendo. Que o investigador em ele não conseguia ignorar as discrepâncias que tinha encontrado. Que parte dele sabia que se fechasse o caso e fosse embora, essas informações provavelmente desapareceriam e ninguém ficaria sabendo. Havia também, ele admitiu, uma questão prática. Ele tinha sublocado um apartamento que legalmente não podia ser sublocado, baseado numa procuração que era um documento falsificado. Sua exposição legal nessa situação era real. Ele precisava de clareza sobre o que tinha acontecido tanto quanto eu. Eu entendi isso. Passei a próxima hora ouvindo tudo o que ele tinha para dizer, com atenção total, sem interrupções, deixando cada informação se assentar antes de passar para a próxima. Enquanto ouvia, minha cabeça estava operando em 2 níveis simultaneamente. No primeiro nível, o nível emocional, havia algo que não vou chamar de dor porque dor não é a palavra certa. Era algo mais parecido com o sentimento de olhar para uma fotografia que você conhece de cor e perceber que havia um detalhe nela que você nunca tinha visto e que muda o significado de tudo na imagem. No segundo nível, o nível estratégico, eu estava organizando o que estava ouvindo em categorias. O que era documentado, o que era verificável,
o que constituía evidência sólida versus o que era circunstancial. O que eu precisaria fazer nas próximas horas, nas próximas 24 horas, na semana seguinte. Porque minha mãe tinha mencionado, numa mensagem que o investigador me mostrou, que pretendia acionar o congelamento das minhas contas de investimento na segunda-feira de manhã, através do advogado, baseada nos documentos que ela achava que o investigador tinha coletado. Era sexta-feira à tarde. Eu tinha menos de 72 horas. A primeira coisa que fiz, ainda na minha sala, foi ligar para meu advogado. Não o advogado dela. O meu alguém com quem eu trabalhava há anos, que conhecia minha situação financeira em detalhes, que eu podia acionar com confiança naquele momento. Expliquei a situação de forma objetiva, sem exagero e sem minimização. Disse que precisava de uma avaliação urgente sobre duas coisas: a extensão da minha exposição ao plano dela e as opções disponíveis para resposta dentro do prazo que eu tinha. Enquanto falava ao telefone, fui até a mesa onde o investigador tinha seus documentos espalhados e pedi permissão para examinar o material. Ele assentiu. O que estava ali era extenso, organizado com a metodologia de alguém que faz isso profissionalmente: pastas por categoria, documentos numerados, notas com referências cruzadas. A ironia era densa. Minha mãe tinha investido em contratar alguém competente o suficiente para fazer um trabalho minucioso, e esse trabalho minucioso tinha documentado, com precisão profissional, as próprias irregularidades dela. Havia algo ali que eu não esperava encontrar. No fundo de uma das pastas, havia um conjunto de documentos que o investigador tinha separado com uma etiqueta diferente das outras. Quando eu perguntei o que era, ele disse que eram documentos relacionados à estrutura jurídica das minhas propriedades, documentos que ele tinha solicitado como parte da investigação para entender a estrutura de propriedade e que, ao examinar, tinha percebido que continham algo relevante que ele ainda não tinha conseguido interpretar completamente. Eu peguei a pasta, abri, e então eu entendi por que eu, apesar de tudo que estava acontecendo, tinha uma posição muito mais sólida do que minha mãe poderia imaginar. Havia uma cláusula específica num instrumento fiduciário que tinha sido estruturado quando eu organizei minha holding patrimonial 3 anos antes, com orientação do meu advogado, que tratava exatamente de situações como aquela. A cláusula tinha um nome técnico no documento. Internamente, meu advogado e eu a chamávamos de trava de reversão. E ela dizia, em linguagem jurídica precisa que não deixava espaço para interpretação alternativa, que qualquer tentativa de membro familiar de exercer controle sobre os ativos da holding sem autorização expressa e documentada do beneficiário principal não apenas seria nula de pleno direito, como ativaria automaticamente um conjunto de proteções adicionais que incluíam o bloqueio preventivo de qualquer ação jurídica por 90 dias, tempo mais do que suficiente para a resposta legal, e a transferência automática de qualquer procuração existente de volta ao beneficiário original. Em outras palavras, o plano dela, ao ser executado, ativaria exatamente o mecanismo que o tornaria impossível de completar. E havia mais. O contrato de administração que ela tinha assinado, documento que formalizava sua suposta autoridade para gerenciar as propriedades enquanto eu estava fora, tinha uma cláusula de prestação de contas que ela claramente não tinha lido com atenção suficiente, ou que alguém tinha garantido que ela não lesse. Aquela cláusula estabelecia que qualquer desvio documentado dos valores de administração constituía quebra de contrato com consequências legais específicas, incluindo a perda imediata de qualquer direito de participação em estruturas patrimoniais compartilhadas, o que incluía o único assento que ela ainda mantinha num conselho familiar de um fundo menor que existia desde antes da minha reorganização patrimonial. Ao assinar aquele contrato, com aquelas cláusulas, ela tinha essencialmente assinado os termos da própria perda. Eu fechei a pasta, olhei para o investigador e disse que precisávamos ter uma conversa sobre o que acontecia agora. Havia 3 pessoas com interesse direto no que tinha acontecido e no que aconteceria a seguir. Eu, o investigador, e minha mãe, que naquele momento não sabia que eu tinha voltado, não sabia que o investigador e eu tínhamos tido aquela conversa e estava provavelmente esperando o relatório final que embasaria sua ação legal na segunda-feira de manhã. Eu e o investigador conversamos por mais 1 hora. Sem pressa,
com clareza, mapeando cada elemento da situação e o que ele significava para cada um dos lados. Para ele, a situação era delicada, mas navegável. Ele tinha, tecnicamente, participado de uma operação que envolvia um documento falsificado. A sublocação baseada na procuração alterada o expunha. Mas havia circunstâncias atenuantes claras. Ele tinha sido contratado com informações falsas sobre a natureza e a legalidade da situação. Tinha documentado irregularidades que ia além do escopo original quando as encontrou, e estava agora em posição de colaborar com a parte que tinha sido prejudicada pela operação. Meu advogado, quando eu liguei de volta com as informações adicionais, confirmou que, com cooperação total, a exposição dele era gerenciável. Para mim, a situação era, surpreendentemente, mais sólida do que eu teria esperado 24 horas antes. A trava de reversão no instrumento fiduciário era uma proteção robusta. As evidências de desvio que o investigador tinha coletado eram documentadas com padrão profissional. O contrato de administração que ela assinou tinha as cláusulas certas. O que eu precisava era de tempo para organizar a resposta corretamente, e eu tinha esse tempo mal, mas tinha. Para ela, a situação era uma armadilha que ela mesma tinha construído, tijolo por tijolo, acreditando que estava construindo uma fortaleza. A decisão sobre como conduzir o confronto foi uma das mais pensadas que eu já tomei. Havia a opção da resposta legal direta, deixar que os advogados conduzissem tudo, sem confronto pessoal, processando cada elemento através dos canais formais. Era a opção mais limpa do ponto de vista emocional. Também era a que deixava mais espaço para que ela construísse narrativas paralelas, para que advogados achassem brechas, para que o processo se estendesse por tempo e custo que eu preferia evitar. Havia a opção do confronto emocional direto, ligar para ela, dizer que eu sabia de tudo, deixar a situação se desenrolar na dinâmica de uma briga familiar. Era a opção mais instintiva e a pior estrategicamente. Confronto emocional sem estrutura legal estabelecida dá à outra parte tempo e motivação para esconder evidências, acionar recursos que ainda estejam disponíveis e construir defesa. E havia uma terceira opção, a que eu escolhi: ligar para ela e dizer apenas que tinha chegado em casa, que estava tudo bem e que precisava conversar com ela pessoalmente sobre a gestão do apartamento, sem urgência artificial, sem tom que a preparasse para o que estava por vir. Voz normal, tom de filho que voltou de viagem e precisa resolver questão administrativa. Ela chegou no dia seguinte à tarde, 1 hora depois do horário que tínhamos combinado, um atraso, que, analisando depois, provavelmente foi tempo usado para falar com o advogado dela e preparar o terreno para o que ela achava que seria uma conversa sobre a administração que ela exercia. Ela entrou com aquela presença que eu conhecia, aquela combinação de calor materno na superfície e uma certeza de posição que estava sempre presente por baixo, como fundação. Olhou para o apartamento, olhou para mim. Perguntou como tinha sido a viagem com o sorriso de sempre. Eu disse que tinha sido boa e apresentei o investigador, que estava sentado à mesa com os documentos organizados à sua frente. O sorriso dela durou aproximadamente 2 segundos depois desse momento. O reconhecimento foi instantâneo. Ela conhecia o rosto dele. Obviamente era o homem que ela tinha contratado. Mas a presença dele ali, do lado de mim, com os documentos dispostos daquela forma, comunicou algo muito antes de qualquer palavra ser dita. Ela tentou recuperar o controle da cena imediatamente. É o reflexo de quem está acostumado a controlar quando a narrativa ameaça escapar. Tentasse reafirmar a posição através do tom, da postura, da escolha do primeiro assunto. Ela olhou para o investigador e disse, com uma firmeza que tinha algo de desesperado, que ele não deveria estar conversando com outras pessoas sobre o trabalho que ela havia contratado. Ele disse, com calma profissional que eu respeito até hoje, que havia obrigações legais que superavam as obrigações contratuais em certas circunstâncias, e que aquela era uma dessas circunstâncias. Eu convidei minha mãe para sentar. Ela ficou de pé por um momento, avaliando, e então sentou. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes foi uma das experiências mais estranhas e mais clarificadoras da minha vida. Eu conduzi a conversa com a mesma metodologia que eu usaria numa reunião de trabalho difícil, sem elevação de voz, sem linguagem carregada emocionalmente, com documentos específicos,
apresentados em sequência lógica, cada um explicado antes de passar para o próximo. Comecei pela procuração. Mostrei o documento original que eu havia assinado lado a lado com o documento que ela havia apresentado para formalizar a sublocação. Mostrei as diferenças específicas não como acusação, mas como observação factual. Perguntei se ela podia explicar as diferenças. Ela tentou 3 abordagens diferentes em sequência. Primeiro disse que havia um erro administrativo, que provavelmente houve confusão entre versões do documento. Segundo, disse que as alterações refletiam uma compreensão razoável do que eu teria concordado se tivesse sido consultado. Terceiro, e esse foi o momento em que algo mudou no tom da conversa, ela disse que havia feito o que fez para me proteger, que eu não entendia o risco que corria deixando tudo daquela forma, que ela era minha mãe e sabia o que era melhor. Eu deixei esse terceiro argumento existir por um momento de silêncio. E então passei para os extratos. Os valores de administração que deveriam ter sido repassados para mim. Os valores que foram repassados. A diferença. Conta a conta, mês a mês, com a soma acumulada no final. Ela olhou para os números. Não disse nada por um tempo. Depois disse que havia despesas que eu não sabia. Que administrar propriedades tinha custos que ela havia coberto do próprio bolso e estava se reembolsando. O investigador abriu uma pasta e colocou na mesa os recibos. Os recibos reais dos serviços contratados para as propriedades durante aquele período, comparados com os valores de administração que ela havia retido. A diferença entre o custo real e o valor retido era a resposta à explicação que ela havia tentado. Ela olhou para os recibos, para os extratos, para mim, para o investigador. E então, pela primeira vez naquela conversa, ela ficou completamente em silêncio. Eu passei para o último documento, o contrato de administração que ela havia assinado. Abri na página que continha a cláusula de prestação de contas e a consequência específica em caso de desvio documentado. Li o trecho relevante em voz alta, não dramaticamente da mesma forma que se lê qualquer texto contratual num contexto profissional. E então expliquei, de forma clara e sem crueldade, o que aquela cláusula significava em termos práticos para a posição dela no fundo familiar. O único assento de conselho que ela ainda mantinha. A participação que ela havia protegido cuidadosamente ao longo dos anos como seu último ponto de influência formal sobre as estruturas patrimoniais da família. Ao assinar aquele contrato, com aquela cláusula, na presença de testemunha e com reconhecimento em cartório, ela havia assinado os termos da perda dessa posição. Meu advogado tinha confirmado isso na noite anterior, com precisão, depois de examinar os documentos. A cláusula era vinculante. A documentação de desvio era suficiente. O processo de destituição do assento de conselho poderia ser iniciado imediatamente, com base nos documentos que estavam ali naquela mesa. Ela não disse nada por um tempo longo. Quando finalmente falou, a voz era diferente de tudo que eu tinha ouvido dela antes. Não era a voz de autoridade. Não era a voz de calor materno e estratégico. Era a voz de alguém que está tentando processar o colapso de uma estrutura que levou muito tempo para construir. Disse que eu não podia fazer aquilo. Que ela era minha mãe. Que havia uma forma de resolver as coisas dentro da família, sem levar para instâncias legais. Eu ouvi. E então disse que havia concordado com isso a vida inteira. Que tinha tentado manter as coisas dentro de uma dinâmica de família funcional. Que havia dado a ela acesso ao meu apartamento baseado exatamente nessa premissa de que a família resolvia as coisas com confiança, sem necessidade de instrumentos formais adicionais. Que havia sido ela quem havia levado para instâncias legais quando contratou um investigador particular e falsificou uma procuração para construir um caso contra mim. Que eu estava simplesmente respondendo no mesmo terreno que ela havia escolhido. Ela não respondeu a isso. O investigador saiu daquela reunião com um acordo documentado de cooperação total com qualquer processo legal subsequente, em troca de reconhecimento das circunstâncias atenuantes de sua participação. Meu advogado formalizou isso no dia seguinte. O processo de destituição do assento de conselho foi iniciado conforme previsto no contrato. A ação legal que ela havia planejado para a segunda-feira de manhã nunca aconteceu. O advogado dela, depois de examinar os documentos e entender a trava de reversão no instrumento fiduciário, recomendou formalmente que ela não prosseguisse.
Os valores desviados foram devolvidos ao longo dos meses seguintes, como parte de um acordo que evitou a judicialização completa da questão, uma decisão que tomei não por benevolência, mas por cálculo pragmático. O custo de um processo longo em tempo, energia e recursos financeiros era maior do que o valor do acordo. Meu apartamento voltou a ser meu, completamente, documentadamente, sem ambiguidade. Nos meses que se seguiram, eu fiz algo que deveria ter feito muito antes. Contratei um advogado especializado em planejamento patrimonial para revisar cada instrumento jurídico relacionado ao meu patrimônio. Cada procuração, cada contrato de administração, cada cláusula de cada documento que eu havia assinado ao longo dos anos. Não porque desconfiasse de alguém específico, porque aprendi, da forma mais concreta possível, que documentos importam, que cláusulas importam, que a atenção que você dedica à estrutura legal das suas coisas não é paranoia, é responsabilidade. Aprendi também algo sobre confiança que eu suspeito que nunca vou desaprender. Confiança não é ausência de verificação. Confiança genuína coexiste com estruturas claras, com documentação adequada, com acordos que não dependem apenas da boa vontade de todas as partes em todos os momentos. Isso não é desconfiança, é respeito pela complexidade do ser humano e pela realidade de que as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, e o que parecia sólido pode se revelar frágil sem que ninguém precise ser um vilão cartunesco para que isso aconteça. No caso da minha mãe, havia algo mais complexo do que vilania simples. Havia décadas de uma relação com controle que eu nunca havia confrontado de forma direta. Havia uma narrativa que ela havia construído sobre seu papel na família que tornava, na lógica interna dela, o que fez parecer justificado. Havia provavelmente uma mistura de controle, de medo do irrelevante, de necessidade de manter influência sobre algo que ela sentia que estava escapando. Isso não tornava o que fez aceitável, mas tornava compreensível. E compreensível é diferente de aceitável. Eu não rompi o contato completamente, mas redefinitivamente o perímetro. Há coisas que não são mais assunto para ela. Há decisões que não são mais informadas a ela antes de tomadas. Há um espaço que foi delimitado com clareza, não com raiva, mas com a precisão de alguém que entendeu onde estavam as vulnerabilidades e fez o trabalho de fechá-las. A última coisa que eu quero deixar com você, antes de ir, é sobre o investigador. Ele e eu tivemos mais algumas conversas nas semanas seguintes ao episódio. Conversas sobre o trabalho dele, sobre os casos que ele havia encontrado ao longo dos anos, sobre o que é mais comum do que as pessoas imaginam em disputas patrimoniais familiares. Ele me disse uma coisa que ficou. Disse que em 14 anos de trabalho, a característica mais comum que ele havia observado em pessoas que foram bem-sucedidas em recuperar o controle de situações como a que eu havia vivido não era a inteligência, não era o recurso financeiro, não era o acesso a bons advogados, embora tudo isso ajudasse. Era a capacidade de agir com a cabeça enquanto o coração ainda estava processando. De não deixar que a emoção ditasse o timing nem a estratégia. De reconhecer que a situação era ao mesmo tempo profundamente pessoal e completamente objetiva na sua dimensão prática, e de operar nas duas dimensões simultaneamente. Eu penso nessa frase com frequência. Porque essa capacidade de sentir o que você está sentindo e ainda assim fazer o que precisa ser feito com clareza é talvez a mais valiosa que existe. E ela não vem naturalmente. Ela se constrói. Em situações difíceis, em decisões tomadas sob pressão, em momentos em que tudo o que você quer é reagir e você escolhe, com esforço real, responder. Você não precisa passar por uma situação como a minha para desenvolver essa capacidade. Mas se você estiver passando por algo parecido, se houver alguém na sua vida que está operando dentro da sua confiança de formas que não deveriam, se houver estruturas ao redor de você que não estão tão sólidas quanto pareciam, eu espero que alguma parte do que eu compartilhei aqui seja útil. Não como manual, como perspectiva. E agora a pergunta que eu te deixo. Há algo na sua vida, uma confiança que você depositou, um acesso que você concedeu, uma estrutura que você assumiu como sólida sem examinar de perto, que merecia mais atenção do que você tem dado? Pensa nisso com honestidade. Porque no próximo vídeo, eu vou te contar outra história sobre o momento em que alguém percebe que a lealdade que assumia como garantida nunca foi o que parecia.
e sobre o que acontece quando essa pessoa decide parar de assumir e começar a verificar. Salva esse vídeo agora. Manda para alguém que você acha que precisaria ouvir isso. Você provavelmente já tem alguém em mente. E nos comentários, já aconteceu com você de confiar num espaço, num acordo, numa pessoa e descobrir que a realidade era completamente diferente do que você imaginava? Me conta. Eu leio tudo e sempre deixo um coração para quem comenta. Até o próximo.